Reviravolta no caso Moscardo. O vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar que o volante ainda pode ser negociado pelo Corinthians com o PSG. Bora te atualizar também sobre o São Paulo. O presidente do Tricolor tem sido pressionado por causa de direitos de imagem atrasados e também de um prejuízo gigante. E o responsável por salvar as contas é Beraldo. Vou te atualizar sobre essa história e quero falar também sobre o Palmeiras. Leila Pereira vai para o 6º ano consecutivo com o mesmo valor de patrocínio. Os números completamente defasados, você vai se assustar. Falo também sobre o Flamengo. Você sabia que os 6 reforços mais caros do futebol brasileiro são todos do rubro-negro? Para completar as últimas de Cruzeiro, Vasco, Atlético, tem muita informação ligada à estreia do Fluminense no Mundial, enfim, pacote completo para você começar a semana super bem informado. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixe like para que esse vídeo chegue para mais pessoas, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, a casa que te dá R$5 para começar a apostar. Só fazer seu cadastro através do link e automaticamente você tem R$5 para apostar no que bem entender. Nicola, mas segunda-feira não tem o que apostar. É aí que você se engana, muita coisa legal. Entre elas o jogo do Fluminense na estreia do Mundial de Clubes. Quero mostrar na tela tudo que vai rolar. No Campeonato Espanhol tem Girona e Deportivo Alavés, vou de Girona. Na estreia do Fluminense no Mundial, vou de Flu contra o time chato do Al-Ahly do Egito. Tem também Série A do italiano com Atalanta e Salernitana, vou de Atalanta para completar um clássico gigante em Portugal, Sporting e Porto. Vou de empate com excelente cotação. Para participar na Aposta Ganha, vou repetir. Pega o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e você nem precisa fazer depósito para ter direito aos R$5 para começar a apostar. Uma grande sacada do pessoal da Aposta Ganha. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a Champions League. Na manhã dessa segunda-feira ocorreu o sorteio que definiu os confrontos das oitavas de final. E o PSG, que costuma ter um enorme azar nos sorteios, dessa vez se deu super bem, mesmo como o segundo colocado. Ele escapou de vários gigantes e vai pegar o espanhol Real Sociedad. Temos outros confrontos definidos, Arsenal e Porto, Barcelona e Napoli, Atlético de Madrid e Inter de Milão, Borussia Dortmund PSV, Bayern de Munique e Lazio, Manchester City e Copenhague, além de Real Madrid e Leipzig. Bora contar também que o América foi campeão no México. O América do México venceu o torneio nacional, algo que não acontecia desde 2018, e você deve estar se perguntando, mas Nicola, o que a gente tem a ver com essa história? É que o André Jardine, ex-comandante do São Paulo, é o treinador do América, um dos gigantes do futebol mexicano. Quero contar também que Riquelme foi eleito presidente do Boca Juniors, ele já trabalhava com o futebol do Boca, agora passa a ocupar a função de presidente. A eleição ocorreu nesse domingo, se torna o 5º na história do Boca a ter jogado pelo clube e virado presidente. Bora contar também que o Bahia está perto de vender Camilo Cândido, lateral esquerdo comprado por R$18 milhões, não conseguiu funcionar na temporada de 2023, tratativas avançadas com o Cruz Azul, de acordo com a imprensa mexicana. Saideiras do giro de notícias, Zé Roberto, centroavante que passou muito tempo no interior de São Paulo, vestindo entre outras camisas a do Mirassol, é novo reforço do Sport, ele chega para o lugar do Wagner Love e o Vitória. De volta à primeira divisão do futebol brasileiro, que era a contratação de Hugo Souza, que era goleiro do Flamengo e está emprestado ao Chaves. Chaves tem a opção de compra de 50% dos direitos econômicos por R$6 milhões. Bora para as notícias, quero começar falando sobre o Fluminense, que é favorito no jogo contra o Al-Ahly do Egito, às 3 da tarde dessa segunda-feira, mas do outro lado um time chato, que costuma dar trabalho até para os grandes. Vale a lembrança de que nas quartas de final, o Al-Ahly venceu com enorme facilidade o poderoso Al-Ittihad, poderoso pelo menos na parte das finanças, investimento gigante, com Marcelo Gallardo no banco de reservas, com, entre outros jogadores, Kanté e também Benzema, Romarinho, enfim, time consagrado. E o Al-Ahly chegou a abrir 3-0. Queria contar um pouquinho sobre quem é esse adversário do Fluminense. Vocês sabiam que ele se orgulha, esse clube, de ter cerca de metade da população do Egito como torcida? De acordo com a Al-Ahly, são aproximadamente 50 milhões de torcedores. A população do Egito hoje gira na casa dos 110 milhões. Outra informação importante, 33 títulos nacionais. O Al-Ahly é o grande clube do futebol africano. Duvida? Então vale a lembrança de que já são 11 títulos da Liga dos Campeões da África. Detalhe importante,
desde 2019 e o Al vai para todas as finais da Libertadores do futebol africano. Você tem palpite para Flu e Al Ahly? Acho que apesar de tudo isso que eu falei, o Flu ainda vence, mas não espere por jogo fácil ou goleada. Eu, pelo menos, não vou cair nessa. Quero falar agora sobre o Cruzeiro com a intenção de contratar o volante Martínez, argentino que pertence ao América e quase foi parar no São Paulo. Eu já havia contado para vocês com exclusividade que o Tricolor ofereceu $600 mil, além do repasse do Thiago Couto. O América disse não. São Paulo avançou nas tratativas para contratar o Bobadilla e desistiu do Martínez. Aí surgiu ao longo do final de semana, de acordo com a Rádio Itatiaia, a notícia de que o América cogita vender o Martínez para o Cruzeiro. E quem fez essa revelação foi o próprio Marcos Salom, cara que manda no América. Segundo o Salom, o Cruzeiro tem demonstrado a intenção de contratá-lo. Rolou até um papo do próprio Salom com o CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima. O staff do jogador também foi procurado por representantes do Cruzeiro. O América tem batido na tecla de que não vende por menos de $1,5 milhão, valor investido quando da sua contratação, junto ao Barcelona de Guayaquil. Hora de falar sobre a primeira diferença entre Pedrinho e 777. O presidente eleito ainda nem tomou posse, isso acontece apenas em 2 de janeiro, mas segundo o UOL já há uma discrepância. Tudo porque o Pedrinho entende o Scarpa como um bom reforço para a próxima temporada. O pessoal da 777 tem dúvida em relação a esse investimento que deve gerar na casa dos 4 milhões de euros. Vale a lembrança de que o Scarpa completa 30 anos de idade em janeiro, pertence ao Nottingham Forest e está emprestado ao Olympiacos. Inclusive foi titular na estreia de Carlos Carvalhal no último dia 12. Acabou jogando 63 minutos e foi substituído. Os gols do Olympiacos saíram justamente depois que o Scarpa não estava mais em campo. Além do Vasco, Flamengo, Atlético Mineiro e Internacional são outros alvos em potencial para o Scarpa. O Flamengo, inclusive, cogita para os próximos dias a apresentação de uma proposta oficial. O Atlético e o Internacional já fizeram proposta e acabaram esbarrando, por enquanto, na vontade do Scarpa, que parece indefinido ou indeciso sobre a volta ao Brasil. Quero te contar agora sobre o Atlético Mineiro, quais os alvos do Galo para 2024. O Atlético trabalha com 3 frentes. Contratação de um meio atacante, de um ponta e de um centroavante. Ouvi de um dirigente do Galo a seguinte frase, abre aspas, deveremos trazer no máximo 3 peças e serão todas do meio para frente, fecha aspas. O nome do sonho para meio campista, esse meio atacante é o Scarpa, isso todo mundo sabe. O ponta poderia ser Gabriel Peck ou até Gabriel Veron. Fui o primeiro a contar para vocês que o Veron, ex-jogador do Palmeiras e que pertence ao Porto, tem conversado com 5 clubes brasileiros para voltar por empréstimo em janeiro. Já em relação ao centroavante, o velho sonho é o Rodrigo Muniz. Negociações complicadas, o Fulham tem criado dificuldades para que o negócio avance. Hora de falar sobre o Flamengo com uma informação curiosa. Com a chegada de Nicolás de la Cruz, que será confirmada nos próximos dias, o Flamengo vai ter os 6 jogadores mais caros da história do futebol brasileiro. A lista conta com o Flamengo tendo as 5 primeiras posições e o de la Cruz vai ser mais um a integrar essa lista no 6º lugar. Só para vocês entenderem o potencial financeiro do rubro-negro. Só para explicar primeiro o contexto da negociação do de la Cruz, depois a gente fala sobre esse ranking. O de la Cruz vai receber em sua conta $16 milhões, que equivalem a 79 milhões de reais. Ele vai depositar esse dinheiro na conta do River Plate para que o valor da multa rescisória seja quitado e ele possa ser transferido. Mas o negócio total envolvendo o Flamengo e de la Cruz vai custar ao rubro-negro $18 milhões, 89 milhões de reais. Esses 10 milhões a mais se referem à comissão e também pagamento de impostos. A gente nem conta esses 89 milhões de reais. Para efeito de estatística, o que vale são os 79 milhões de reais da operação em si, que vão fazer do de la Cruz o 6º reforço mais caro da história do Flamengo e do futebol brasileiro. É que toda essa lista é ocupada por rubro-negros. Primeiro lugar com Gerson, 92 milhões de reais, contratado do Olympique de Marselha. Segunda colocação do Gabigol, 90 milhões e 800 mil reais. Detalhe, a operação total do Gabigol chegou a 96,9 milhões. Mas, se a gente excluir as comissões e os custos, fica em 90,8 milhões. Números divulgados pelo próprio Flamengo em seu balanço, tá? Terceiro lugar de Pedro, 88 milhões e 200 mil, comprado junto à Fiorentina. Quarto lugar de Cebolinha, 87 milhões de reais, recém-adquirido junto ao Benfica. Quinto lugar para Arrascaeta, que custou 80 milhões e 300 mil reais. Operação junto ao Defensor do Uruguai e também ao Cruzeiro. Na 6ª colocação aparece De la Cruz com 79 milhões de reais. O que você pensa sobre um único clube ter as 6 contratações mais caras do futebol brasileiro? Use o espaço para comentário e avalie, beleza?
Hora de falar sobre o Palmeiras. Quero contextualizar sobre as cifras pagas por Leila Pereira com os patrocínios da Crefisa e da FAM. Lá atrás, muitos anos atrás, Crefisa e FAM garantiam ao Palmeiras o melhor contrato de patrocínio do Brasil. E a cada ano que passa, esse contrato vai ficando mais defasado. Tudo porque a Leila decidiu não aumentar, reajustar os patrocínios da Crefisa e da FAM por todo o uniforme do Palmeiras desde 2019. Ou seja, o Verdão vai para o sexto ano seguido com os mesmos 81 milhões de reais por todo o uniforme. Importante dizer que, além de não ter um reajuste, o Palmeiras está recebendo menos, porque vivemos num país com inflação, certo? O pessoal do Palmeiras Todo Dia calculou quanto seria o valor do Palmeiras, quanto a Leila pagaria ao Palmeiras se houvesse reajuste ano a ano. O patrocínio em 2024 valeria ao Palmeiras 107 milhões de reais. Estamos falando de uma diferença de 26 milhões de reais, ou seja, hoje o patrocínio da Leila vale 26 milhões de reais a menos do que valia quando em 2019 ficou combinado esse valor de 81 milhões de reais. E a coisa fica ainda pior para a Leila quando a gente traz a notícia de que o Corinthians assegura ter 100 milhões de reais apenas de proposta para o patrocínio no peito e também no omoplata. É a Pixbet quem está disposta a pagar isso ao Timão. A mesma Pixbet que já havia sugerido 85 milhões de reais apenas pelo patrocínio Master no Flamengo. Nicola, mas por que o Palmeiras não tem casa de apostas? Exatamente porque a Leila quer ter exclusividade no uniforme. Se quer ter exclusividade, precisa pagar mais. O valor está extremamente defasado. Bora falar agora sobre a última chance do São Paulo de se livrar de um enorme prejuízo na temporada e de resolver o problema com direitos de imagem atrasados com seus jogadores. Só para contextualizar, no último sábado, antes do jogo amistoso, do jogo festivo entre São Paulo e Milan, em comemoração aos 30 anos do título mundial, o presidente Júlio Casares foi perguntado: ô Júlio, 97 milhões de prejuízo o São Paulo tinha até nos 9 primeiros meses do ano. Vai ser assim mesmo? Como é que você explica um prejuízo tão grande? E o Júlio até ficou meio incomodado, dizendo que o ano ainda não acabou e que tem coisas que podem acontecer. Por coisas que podem acontecer, venda de jogador para o exterior, e a única venda mais avançada é do Beraldo. Contei para vocês que Leicester e Zenit têm disputado a preferência do jogador. Já falei para vocês que pelo Beraldo o negócio deve sair com o Leicester. Ele inclusive já conversou com dirigentes do clube inglês demonstrando a intenção de atuar na Premier League. Mas Nicola, o Leicester está na Championship, verdade. Joga a segunda divisão inglesa, mas tem enorme potencial para subir de divisão. Importante contar que o Leicester já aceitou cobrir a última oferta do Zenit. O clube russo havia assinado com algo na casa dos 18 milhões de euros e o negócio deve ser fechado até o fim desse ano. Vai girar entre 97, 100, 105 milhões de reais, que vai permitir ao São Paulo diminuir esse prejuízo gigante na temporada e principalmente acertar as contas com seus atletas. Recentemente, vocês vão lembrar, na semana passada, o Caleri chegou a demonstrar irritação com direitos de imagem atrasados, bonificações e também premiações. As famosas luvas também estão pendentes há mais de um ano. Isso vale para o Caleri, mas vale para vários outros atletas. São Paulo, com a venda do Beraldo, poderia resolver seus problemas internos e iniciar 2024 sem contestação dos próprios jogadores. Bora fechar o vídeo para falar sobre Moscardo. Fui o primeiro a contar para vocês que era o PSG interessado no volante, vocês lembram, né? Também contei para vocês que o negócio não avançou. O Augusto Melo, novo presidente, impediu que o Duílio Monteiro Alves vendesse o Moscardo por 22 milhões de euros. Nicola, dá para dizer que o negócio melou? Não. Recentemente, inclusive, o Moscardo esteve ao lado da namorada em Paris, também conheceu as instalações do PSG e o negócio deve ser retomado na virada do ano. Ouvi de uma pessoa próxima ao Augusto Melo que o Corinthians estuda sim vender o Moscardo em janeiro. Então por que não vendeu em dezembro? São vários os motivos. O primeiro deles porque o Corinthians quer chegar a pelo menos 25 milhões de euros. E sob o comando de Duílio, o valor máximo foi de 22 milhões de euros. Além dessa diferença de 3 milhões de euros, o Augusto quer que o dinheiro entre já na gestão dele, para que ele possa gastar como bem entender. Se fosse o Duílio que fizesse a venda, o Duílio possivelmente colocaria essa grana no balanço financeiro, teria um número ainda melhor e eventualmente podia até usar para gastar em coisas que o Augusto talvez não queira. Então, diante desse cenário, ficou combinado uma nova discussão entre o PSG e o Corinthians. Se o PSG bater nos 25 milhões de euros, o negócio deve ser fechado e o Moscardo, com 18 anos de idade, pode se transferir para a França. Negócio importante e que mexe no setor mais modificado do Timão. Vale a lembrança de que o
Cantilho já foi embora, de que o Fausto Vera está sendo envolvido em negociações e que o Maicon deve ser o único titular a permanecer no elenco, especialmente se o Moscardo for negociado. Até por isso o Corinthians corre atrás de tantos volantes. Ranieri do Cuiabá, Thiago Maia, Thiago Mendes e Eric do Atlético Paranaense são outras alternativas. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve. Nos encontramos à tarde com mais um vídeo. Tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!